Bom, pessoal, continuando aqui os nossos assuntos de revisão, né, dos assuntos do primeiro semestre. Agora a gente vai revisar o assunto juros simples, né, que é outro assunto super importante na matemática financeira, né, para a resolução de problemas. Então é primordial esses assuntos que a gente está revisando, ok? Então, juros simples é uma remuneração dada a alguém pela aplicação de seu capital em um determinado período. Esse regime de juros é calculado aplicando uma taxa em relação ao capital aplicado inicialmente. É muito utilizado no dia a dia quando emprestamos dinheiro a outra pessoa, por exemplo. Ao emprestarmos, queremos receber uma quantia a mais pelo empréstimo, e isso nada mais é do que uma vantagem que queremos pelo empréstimo. Uma espécie de te empresto, mas quero que me pague a mais por isso. A pessoa que empresta ou outra certa quantia recebe uma remuneração a mais, além do valor emprestado. E isso é o que denomina juros. Então, o que seria juros, em outras palavras? Juros nada mais é do que uma quantia que eu cobro a mais ao emprestar dinheiro a alguém ou fazer uma aplicação. Por exemplo, o Joãozinho está me pedindo R$100 emprestado. Beleza, eu te empresto R$100, mas com isso você vai me pagar R$20, certo? É uma vantagem que eu tenho de estar te emprestando este dinheiro. E essa vantagem, essa remuneração que o Joãozinho vai me dar, esses R$20 a mais, é o que a gente chama de juros. Né? Então, juros nada mais é do que essa remuneração a mais. Né? E aí, então, a gente consegue ver esses juros sendo cobrados em diversas empresas. Né? Se você atrasa um boleto bancário, ou até mesmo uma parcela de um imóvel, alguma coisa assim do tipo, sempre vai ser cobrado uma taxa a mais, né, por aquele seu atraso. Por quê? Porque eles estão aplicando o dinheiro em você e para isso eles querem um retorno, né, financeiro, uma remuneração extra. Então, devemos aplicá-lo a uma transação considerando esses 4 variáveis. São 4 variáveis, né? O capital, que a gente chama de capital, é o valor aplicado. O capital nada mais é do que o valor que eu vou emprestar. Se eu estou emprestando R$100, Joãozinho, então o capital vai ser os R$100, ok? Os juros é o acréscimo que recebe pelo valor aplicado, como a gente falou, né? Os juros nada mais é do que uma remuneração. Ó, eu te empresto, mas você vai me dar um valor remunerado, ok? E o tempo é dado para receber o valor aplicado de volta, mais os juros. No caso dessa situação é o seguinte, a gente não empresta o dinheiro e simplesmente diz, quando você quiser pagar. Não existe isso, né? Por exemplo, se eu empresto R$100, eu quero receber daqui 3 meses, 4 meses. E esses 4 meses a gente fala que é o tempo, né? O tempo da transação. E por fim, a última variável é a taxa, né? Taxa aplicada em porcentagem, que determina a quantidade de juros incidida sobre o capital inicial. Então, a taxa ela é sempre dada em porcentagem. Eu te empresto R$100, mas há uma taxa de 15% por mês, por exemplo. Ok? Então, a taxa ela é sempre dada em valores percentuais, porcentagem. E qual é a formulazinha para se calcular os juros simples de uma transação? É aquela nossa famosa formulazinha, o J-CIT, né? J-CIT dividido por 100. Vamos estabelecer que o capital será representado pela letra C, ok? Maiúscula. O tempo pela letra T, minúscula. A taxa por I, também minúscula. E os juros pela letra J, maiúscula. Assim temos a seguinte fórmula. O J de juros, o C de capital, o I de taxa e o T de tempo. Ok? Quando aplicamos essa fórmula, devemos ficar atentos aos seguintes casos. Se a taxa for ao ano, o tempo deve ser reduzido à unidade de ano. Como assim, professor? A taxa e o tempo, eles têm que estar falando a mesma língua, tem que estar na mesma unidade de tempo. Okay? Se a taxa está ao mês e o tempo também tem que estar ao mês. Se a taxa está ao ano, o tempo também está ao ano. Tem que estar ao ano obrigatoriamente. Eles têm que estar falando a mesma língua, certo? Por exemplo, vamos supor que a taxa esteja ao mês e o tempo esteja ao ano. O que é que eu tenho que fazer? Eu posso resolver direto esse tipo de questão? Não. A menos que eles estejam na mesma unidade de tempo. Ou seja, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar o tempo na mesma unidade da
taxa. Professor, por que eu não faço o inverso? Porque se você fizer o inverso, normalmente a taxa vai ficar com o número quebrado, né? E como são valores percentuais, vai se tornar muito mais complicado de você resolver a questão. Então, normalmente a gente transforma o quê? O tempo, que é muito mais fácil da gente transformar o tempo do que a taxa. Professor, você está falando muita coisa, eu não estou entendendo. Calma, pessoal. Esses conceitos eles vão ficar muito mais claros, muito mais explícitos quando a gente for para a questão em si, certo? Mas de antemão vocês têm que ter essa ideia dessas 4 variáveis, certo? Que a taxa e o tempo, eles têm que estar na mesma unidade de tempo, ok? Eles têm que estar falando a mesma língua, ok? E isso tudo para se calcular os juros, certo? Os juros simples de uma transação, que é a nossa JCIT. E tem um termozinho que a gente chama de montante, que a gente vai ver agora. Chamamos de montante e é representada pela letra maiúscula M, a soma do capital inicial, que é o capital, lembrando, é o valor que eu vou emprestar, é o valor inicial, é o valor que eu vou investir, ok? Então, é a soma do capital inicial mais os juros obtidos na aplicação. Ou seja, quando uma pessoa que aplica um valor e depois faz o resgate desse valor aplicado, mais os juros recebidos, esse é o montante. O que seria um montante? O montante nada mais é do que os juros que eu vou receber pela minha aplicação, mais o meu valor do capital. Quando eu juntar os dois, vai dar o meu montante. Ok? Então, ó, onde o M maiúsculo é o montante, o valor total, o valor final, o C é o capital e o J é os juros. O que é que eu quero que vocês se atentem? A fórmula dos juros é essa, JCIT. Quando você calcular os juros de uma aplicação e você quiser calcular o montante, o que é que você vai fazer? Você vai pegar aquele seu resultado dos juros e somar com o capital inicial, certo? E aí você vai encontrar a montante. Relaxem, calmem, que esses termos, essas fórmulas, elas vão ficar muito mais explícitas quando a gente for realizar as questões. Por exemplo, um capital de R$5.000 foi aplicado a uma taxa de juros mensais de 3% ao mês durante 12 meses. Determine o valor dos juros produzidos e do montante final da aplicação. O que é que a questão lhe pede? Primeira coisa que você tem que saber é isso. O que é que ela está lhe pedindo? Determine o valor dos juros. Então ela quer que você determine os juros. E mais o montante final da aplicação também. Então são duas coisas que você tem que encontrar nessa questão aqui. Os juros e o montante. Primeiro que você vai encontrar, os juros, é óbvio, né? E, então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai organizar as ideias aqui, ó. Primeiro, quem é meu capital? Capital é o meu Czinho, né? Capital, o valor inicial, o valor que está sendo aplicado. Qual é o valor que está sendo aplicado? R$5.000. Então, é o meu capital. Certo? A taxa, lembre-se que ela é sempre dada em porcentagem. Qual é o único valor que está em porcentagem aqui? 3, né? 3%. Então, é a minha taxa. E essa taxa, qual é a unidade de medida dela? Qual é a unidade de tempo dela? Juros mensal, ou seja, é 3% ao mês, ok? E o meu tempo? Durante 12 meses. Percebam que o tempo e a taxa estão falando a mesma língua. Ambos estão ao mês mensal. Okay? Então, você não precisa fazer conversão alguma. Ok? Então, separou as ideias, separou os dados, o que é que você vai fazer? Você vai aplicar a fórmula, certo? Do JCIT. Lembre-se lá, JCIT dividido por 100. O que é que você precisa fazer? Só substituir os valores. Quem era o meu C? 5.000. Então, eu substituo. No lugar do C, eu coloco 5.000. Quem é meu I? É a taxa. 3. E o tempo? 12. Ó, então, vai ficar o capital vezes a taxa vezes o tempo. Tudo isso dividido por 100. Fazendo essa primeira multiplicaçãozinha aqui em cima, 5.000 vezes 3 vezes 12, você vai encontrar 180.000, ok? E esse 180.000 dividido por 100 vai dar 1.800. Professor, resolvi minha questão. Será mesmo? Lembre-se lá o que a questão está lhe pedindo. Determine o valor dos juros e o da montante. O que foi que você encontrou aqui? O J é o quê? O juros. Então você só encontrou os juros. Os juros dessa transação aqui vai ser de R$1.800. Mas ele quer saber o valor da montante também. Lembre-se lá, a montante é o quê? Ó? É o capital mais os juros. Quem era meu capital? 5.000. E os juros que eu encontrei?
1.800. Então, 5.000 mais 1.800 vai dar 6.800 reais, que é o valor total, que é a minha montante. Ok? Então, é só aplicação de fórmula, pessoal. Identifica as grandezas, o capital, a taxa e o tempo, joga na fórmula, faz a multiplicaçãozinha e a divisão por 100, que você encontra os juros. E se a questão estiver pedindo montante, é só você somar os juros com o capital. Simples assim. Professor, sempre vai ser esse mesmo estilo de questão? Sim. Okay? Algumas questões futuras, pode ser que ele te peça uma taxa, um tempo, né? Mas isso aí vai ser conteúdos abordados mais na frente. Por enquanto, quero que vocês aprendam a calcular os juros e a montante de uma transação. Ok? Eu gostaria de finalizar essa aula com a seguinte frase: não deixe seu futuro nas mãos da sorte. Comece hoje mesmo a estudar e lutar pelo seu sucesso. Ok? Forte abraço, cheiro e até a próxima.